Um salve para você que acompanha o nosso canal. Eu sou o professor Kraus e o nosso papo hoje é sobre um dos maiores filósofos da história, que também se destacou no campo da literatura. Vamos falar sobre Albert Camus. Então, segura essa onda aí. Albert Camus foi um escritor, jornalista, romancista, dramaturgo e filósofo argelino. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1957 por sua importante produção literária. Nasceu em Mondovì, na época da ocupação francesa da Argélia, no dia 7 de novembro de 1913. Filho de camponeses, ficou órfão de pai em 1914. Muda-se para Argel, onde faz seus primeiros estudos. Trabalhou como vendedor de acessórios de automóvel, meteorologista, empregado no escritório de corretagem marítima e na prefeitura. Com o apoio da família, frequenta a escola e, com o incentivo de alguns professores, forma-se em filosofia e, em seguida, conclui o doutorado. Acometido de uma tuberculose, foi impossibilitado de prestar concurso para professor. Em 1934, entra para o Partido Comunista Francês, em seguida no Partido do Povo da Argélia, passando a escrever para dois veículos socialistas. Em 1942, em plena guerra, Albert Camus publica seus mais importantes romances, O Estrangeiro e O Mito de Sísifo. Homem de opinião e de ação, sempre se manifestou sobre os acontecimentos mundiais. Suas obras são um testemunho das angústias, dos dilemas e da presença constante da morte diante de diversos conflitos de sua época. Albert Camus faleceu na França no dia 4 de janeiro de 1960, em um acidente de carro a caminho de Paris. Albert Camus, ele levantou na sua obra, que, diga-se de passagem, nós destacamos aí dois livros que são fundamentais para compreender o pensamento dele: O Mito de Sísifo e O Estrangeiro. Um é mais filosófico e o outro é mais literário. No caso, O Mito de Sísifo é mais filosófico e O Estrangeiro é mais literário. De acordo com ele, se existe uma pergunta fundamental a ser feita pela filosofia, é se a vida vale ou não a pena ser vivida. Em cima disso, a gente tem a construção de um pensamento que alguns consideram existencialista e outros consideram absurdista. Então dizer que Camus é um representante do existencialismo e do absurdismo está correto. Existencialismo porque ele está refletindo sobre a condição humana, sobre a liberdade, sobre a angústia, sobre essa dimensão passional que o ser humano sente ao perceber, ao tomar consciência de que existe. E absurdista porque justamente o ser humano, diante do mundo, diante do universo, diante da vida, ele vai tentar atribuir um sentido racional, lógico para as coisas. E aí ele vai perceber que isso é impossível, porque a vida é absurda. O absurdo significa que as coisas não fazem sentido. As coisas não necessariamente elas obedecem regras que vão dar para a gente uma certa noção de previsibilidade. Você pode muito bem ver uma pessoa que vai construir uma trajetória num sentido e, de repente, ela pode ser vítima de algo que ela nunca correu atrás daquilo. E a própria natureza, ela não necessariamente obedece uma ordem. Então, o Camus percebe que essa relação do ser humano com a natureza e com a vida e com o universo, ela é marcada por esse absurdo, por essa incompreensão. E muitas vezes o ser humano, diante disso, ele é tomado pelo tédio, ele é tomado por essa coisa do tanto faz, de simplesmente empurrar a vida com a barriga. Mandando um pequeno spoiler do Estrangeiro, a gente vê o protagonista muitas vezes tratando a vida com desdém. Tipo, se ele morrer agora ou morrer daqui a 50 anos, ele acredita que vai para um outro lugar melhor e que tanto faz. Então, tanto faz estar casado ou não, tanto faz um ente querido estar vivo ou não. Então, essa condição de tratar a vida como algo extremamente banal e essa indiferença, essa apatia, é uma postura que o indivíduo pode assumir diante do absurdo. E aí o Camus, ele fala sobre o suicídio. Ele vai dizer que diante do absurdo, o indivíduo ele pode optar pelo suicídio, porque é uma das maneiras de quebrar esse absurdo. Se o absurdo é fruto da relação de um ser humano que quer racionalizar o mundo, se esse ser humano ele de repente desaparece porque se matou, então acabou. Só que não é isso que ele recomenda, evidentemente, ele não recomenda o suicídio, mas ele ainda fala do suicídio político. E quando ele fala do suicídio político, ele está falando o seguinte:
Você pode olhar para o mundo, pode olhar para a sociedade e de repente você percebe que as coisas vão mal e elas não fazem sentido. E aí você pode aderir a uma utopia ou a um projeto ideológico político da construção de uma sociedade futura que atenda a essa ideia, por exemplo, de igualdade ou atenda aos seus próprios anseios, só que ela não é real. E ainda que chegue a ser real, o absurdo vai continuar lá, porque o universo inteiro não vai caber na racionalidade humana, fazendo com que tudo venha, de fato, a fazer sentido, por mais que a gente resolva todos os problemas sociais. Um outro suicídio possível seria o suicídio filosófico. E aí o Camus ele faz uma crítica a um grande precursor do existencialismo, o Kierkegaard, que você pode conferir também no nosso canal. Vou deixar o link aqui disponível. Então, qual é a crítica que o Camus faz ao Kierkegaard? Porque em dado momento, o Kierkegaard vai perceber que existir também é absurdo. Só que esse absurdo pode ser resolvido com o salto na fé, que é quando você entrega esse problema, vamos dizer assim, a uma esfera espiritual, ao próprio Deus. Não vamos esquecer que Kierkegaard era um existencialista cristão. Então aí o Camus faz essa crítica. Mas para ele, de fato, você se entregar a uma utopia, o que seria o suicídio político, ou você se entregar a uma negação do absurdo, você colocar na sua cabeça que o problema está resolvido por uma ideia desprovida de crítica, desprovida de reflexão, isso para ele é sinal de suicídio filosófico. Então o que é que ele propõe? Tem uma outra obra do Camus que vale a pena também a gente mencionar, que é O Homem Revoltado. Ele propõe o seguinte, e aí tem um link, né, entre o mito de Sísifo, o estrangeiro e o Homem Revoltado. Para falar do Homem Revoltado, é interessante a gente mencionar o mito de Sísifo. Para você que não conhece, vale a pena conhecer esse mito. Sísifo foi um personagem da mitologia que foi condenado a rolar uma pedra eternamente até o alto de uma montanha. Só que toda vez que ele chegava no alto, essa pedra aparecia lá embaixo. Então, você percebe que é um indivíduo que está condenado às mesmas atividades. E, de certa forma, nós somos Sísifo, porque nós estamos executando basicamente as mesmas atividades diariamente. E aí, o que é que o Camus recomenda? A revolta. E o que seria essa revolta? Essa revolta seria assumir e agarrar essa falta de sentido. Colocar as unhas mesmo, atacar o absurdo e reconhecer que, embora nós estejamos presos a uma experiência que não cabe na razão ou que seja repetitiva, nós podemos sentir realização nesse rolar da pedra. É possível encontrar vitalidade nesse rolar da pedra. É possível fazer as mesmas atividades com energia diferente, aplicando uma vitalidade, uma vivacidade diferente. Inclusive, vale até uma citação de Nietzsche. O que importa não é a vida eterna, mas a eterna vivacidade. E assim, nós pontuamos as coisas mais fundamentais do pensamento absurdista de Albert Camus. A minha recomendação é que você continue acompanhando o nosso canal, que você se inscreva, deixe um comentário, as suas impressões sobre esse pensamento, se você já leu a obra, uma sugestão sobre um próximo filósofo, um próximo tema para a gente abordar. Ativa as notificações também e você pode também compartilhar esse conteúdo e outros conteúdos com a sua galera. É sempre uma alegria receber você aqui. Um grande abraço e até a próxima.